O significado do filme autor Orfeus de 4 minutos published 11.02. 2020 updated 11.02. 2020 O filme Martyrs de Pascal Logieus foi apresentado no Festival de Cannes em 2008 e recebeu reações mistas do público. Cenas realistas de tortura, descrição detalhada da tortura dos personagens principais e final em comum, tudo isso torna o filme difícil de entender, mas também desperta interesse. O filme não apenas lida com questões eternas, mas também da sua própria versão da resposta no final aberto. Indiretamente e com cautela, ele incentiva a pensar sobre a probabilidade de tal resultado. 1. O enredo das heroínas principais e suas especificidades. A história é sobre duas meninas que se conhecem em um convento-orfanato quando crianças. Lucy passou por eventos horríveis, tortura, violência e abuso nas mãos de pessoas desconhecidas. E Anakin tenta ajudá-la a superar os pesadelos e as estranhas imagens que não dão descanso à amiga. Apesar da grave deterioração do estado mental de Lucy à medida que ela envelhece, o apoio e o incentivo mútuos nunca desaparecem. Mesmo quando Lucy procura os autores de seu tormento e os mata, Anna se esforça para ajudá-la a se livrar dos corpos. Mas, devido às reviravoltas da trama, ela se vê presa na mesma armadilha que a amiga. A chave para revelar os adeptos da organização está em sua fé cega na ideia de vida e morte. A organização, que segue o conceito de mártires, está preparada para fazer qualquer coisa para responder à pergunta sobre a vida após a morte, e nas mãos deles que Anna cai. À frente de tudo esta Mademoiselle, que será uma personagem-chave no conceito de reflexão que o autor colocou nesse filme violento. 2. O papel das imagens do desconhecido na trama. À medida que a trama se desenvolve, fica claro quais pesadelos atormentaram Lucy durante toda a sua vida. Na cena da fuga, ela, quando criança, e incapaz de salvar a mulher que implora por ajuda. A culpa assume a forma de um monstro que fere a heroína e a empurra para um caminho de autodestruição, o que acaba levando-a ao suicídio. Quanto a todo o tema das imagens encontradas no filme, podemos dizer sobre seu contraste vivido contra o fundo de naturalismo agudo. A exibição detalhada de tortura e abuso, a profundidade da realidade do que está acontecendo destaca o componente místico na composição geral. A vida após a morte parece ser o completo oposto dos cânones usuais. O diretor dá a entender que nem tudo é tão nebuloso quanto a humanidade sonha, que por trás da linha se escondem horrores difíceis de imaginar. E possível traçar um paralelo com a conhecida história cristã de Jesus Cristo, que também desempenha o papel de mártir. A diferença, entretanto, e sua escolha voluntária e o conhecimento do que o espera. As meninas torturadas, por outro lado, tornam-se reféns da situação e entram no desconhecido em busca de libertação. 3. O conceito de mártires. O exemplo da organização revela ao espectador a verdade brutal do que as pessoas estão dispostas a fazer no caminho do conhecimento da existência. A partir do diálogo de Mademoiselle e Anna, fica claro que há vários estágios quando uma pessoa se aproxima da aceitação da morte enquanto ainda está viva. Quando a alma já deixou o corpo, restando apenas uma concha vazia, mas viva. Tem-se a impressão de que os adeptos desse conceito têm um caráter negativo, mas se analisarmos mais a fundo seus objetivos e motivos, podemos mudar de opinião. Assim, eles incorporam a curiosidade não exaustiva da humanidade em questões filosóficas empolgantes, que não estão prontas para a verdade, não estão prontas em seu esforço para alcançar o objetivo desejado. E com esse exemplo o autor fornece um conceito detalhado de nossa sociedade e do medo humano do desconhecido. Como resultado, é difícil julgar a humanidade das formas de alcançá-la. Assim, o dualismo de nossa existência é revelado. Final do filme Martyrs, 2008. Toda a crueldade do filme, cada movimento da trama, leva implacavelmente a um desfecho aberto. A questão do sofrimento e respondida indiretamente: o que aguarda o homem após a morte? A habilidade do diretor está nesse resumo sutil e elusivo, e impossível viver com esse conhecimento. O filme leva o espectador a perceber que nem todas as portas trancadas precisam ser abertas. O que aguarda o homem após a morte?
A habilidade do diretor está nesse resumo sutil e evasivo, e impossível viver com esse conhecimento. Isso nos é provado pelo último diálogo entre o deputado e Mademoiselle, que encerra a narrativa com seu suicídio. E são esses últimos minutos que serão memoráveis para o espectador. A pintura leva à reflexão de que nem todas as portas trancadas precisam ser abertas. No final, vemos aquilo com que o filme começou, uma seleção de fotos da infância dos protagonistas. Criando um ciclo diante de nós, o diretor nos informa que o significado da vida e a própria vida em sua extraordinária variedade. E a busca da ilusão que nos separa do presente, que é a principal resposta a todas as perguntas.